Olá, pessoal. Vamos então encerrar o nosso estudo sobre Boxplot. Esse vai ser o nosso último vídeo sobre o tema, com fazer mais um exercício, agora comparando situações. Então, para isso, vamos imaginar um caso em que um fabricante de pré-moldados quer definir qual a melhor composição para a argamassa que ele vai utilizar para fabricar os produtos. Então ele elaborou essas três misturas com composições diferentes, com dosagens diferentes, chamou cada uma de A, B e C e fez testes. Então construiu 24 peças, sendo 8 peças com cada um dos tipos de massa, e avaliou sua resistência. Depois fez um teste de carga e avaliou qual a resistência de cada uma delas. E os resultados então obtidos foram colocados nessa tabela que vocês estão vendo. E nós queremos então avaliar qual das misturas apresenta um melhor resultado, de um modo geral. Ok? Bom, vamos colocar isso aqui no Boxplot. Vamos tentar, colocar tudo isso aqui no Minitab e tentar fazer o Boxplot para que a gente possa comparar e chegar nessa conclusão. Abrindo aqui o Minitab, eu já coloquei previamente esses dados, estão colocados aqui. C1, C2 e C3, tem os dados das três misturas, não ordenei, já vimos que isso não é necessário, não faz diferença por causa do Minitab. E vamos fazer o gráfico diretamente, né? Vamos em gráfico, Boxplot. Percebam que agora eu tenho mais de uma observação, tá? Mas eu não tenho grupos. Eu tenho vários y, eu tenho diversas variáveis que eu quero comparar. Essa situação de grupos a gente só usa quando é necessário fazer algum tipo de estratificação. Não é o caso. Eu só tenho grupos diferentes, eu só tenho y diferentes, eu tenho variáveis diferentes. Então vamos escolher a segunda opção. Vou dar OK. E aqui eu vou colocar quais são as variáveis. No caso, eu quero fazer um gráfico para misturar, um para B e um para C. Tá? Posso manter os símbolos individuais em cada um deles. Vou dar OK. Vou dar OK. Então percebam que nós temos aqui uma situação em que há uma comparação bem evidente entre cada um dos tipos de mistura. O grande ganho é que a gente consegue colocar todas as três distribuições uma ao lado da outra, tá? Olhando sempre para o mesmo eixo. Então esse eixo deve representar a escala para qualquer uma delas. Se eu começo a trabalhar com eixos diferentes, eu perco essa visão comparativa. Mas vamos lá, procurando identificar o que é mais interessante. Resistência, estamos avaliando a resistência, e logicamente quanto maior a resistência, melhor. Percebam que para cada um desses casos nós temos, não existem outliers, é o que está sendo indicado aqui, porque dessas bolinhas aqui não tem nenhuma daquelas bolinhas que esteja com um asterisco. A que apresenta maior mediano, o que apresenta uma maior tendência de resistências altas é a mistura A. Mas por outro lado, a mistura A é a que apresenta maior variabilidade. Vocês veem que o tamanho da caixa é o maior de todos. Então ela apresenta a maior variabilidade. Mas mesmo assim, mesmo com essa variabilidade mais alta, nós temos um nível de resistência bem superior às outras. Temos um valor mínimo aqui. Esse valor mínimo é superior ao valor mínimo de todas as demais. Tá? Então a grande questão é se 22, que seria aproximadamente o nível desse valor mínimo, é ou não satisfatório. Se for satisfatório, a gente pode dizer que apesar dessa variabilidade mais alta, a mistura A é totalmente suficiente. A mistura C é a que apresenta menor valores, apresenta uma dispersão baixa, apesar de ter uma observação bem mais alta do que as outras, mas ainda assim essa observação mais alta não é um outlier, porque não há essa indicação aqui. E
A mistura B é uma situação intermediária, nós temos uma certa concentração dos valores, é uma dispersão no nível da dispersão do C, só que não há um distanciamento tão grande, agora apresenta um valor mais baixo aqui do que os demais. Tá? A conclusão que a gente pode fazer, fazendo essa comparação, portanto, é que apesar dessa variabilidade mais alta, que seria um ponto de melhoria a ser estabelecido caso a empresa resolva utilizar misturar, aparentemente ela que apresenta os melhores valores, já que resistência é algo crítico, não tem nenhum outlier também no misturar, e como ela apresenta os maiores valores, apesar dessa variabilidade mais alta, possivelmente seria essa a alternativa a ser escolhida. Se a gente fosse então resolver esse exercício no Excel, naquela planilha que eu mostrei para vocês, vamos lá, vamos entrar no Excel, vamos voltar para lá. Aqui eu já coloquei os valores, eu vou simplesmente então copiar cada um deles e vou colar aqui na nossa planilha principal. Vou colar como Unicode, vou colar como valores e vou apagar os demais valores aqui para não haja nenhuma interferência. Pronto. Então, o que a gente está vendo aqui? Apesar do que não houve a indicação lá no Minitab, não estava com aquele asterisco, mas aqui nós estamos com a indicação de um outlier. Tá? Então vamos lá, vamos tentar entender um pouco melhor esse gráfico que foi gerado quando a gente usa o Excel. O que a gente está vendo é que, de fato, aparentemente, a variabilidade da primeira, da amostra A, da mistura A, é mais alta. Se a gente fizesse a subtração aqui entre o terceiro quartil e o primeiro quartil, não vou conseguir fazer isso aqui nessa planilha que ela é protegida. O cálculo. Mas aqui, se a gente fizer a subtração, 25,5, 23,7 dá 1, alguma coisa, né? Quase 2. Aqui vai dar aqui dá menos de 2, é uma variabilidade próxima, mas a primeira tem uma variabilidade maior e a última é que tem a menor variabilidade. Mas também é que tem a menor resistência. Então vocês veem aqui que a resistência é a mais baixa de todas. Aparece um outlier aqui, isso é um ponto extremamente negativo, porque se há um outlier, indica que esse valor mais alto não é comum de acontecer, foi alguma condição que saiu do controle, e se a gente isolar esse ponto, se a gente retirar esse ponto e analisarmos somente essa realidade, a gente vê que a tendência é de ter valores muito baixos dentro da mistura C. A mistura B tem como vantagem uma variabilidade um pouco menor, mas com resistência mais baixa. Tá? E a mistura A apresenta valores mais altos. Apesar de ter uma variabilidade maior, apresenta valores que são claramente mais altos do que os obtidos pela mistura B. Por isso, apesar de uma variabilidade um pouco mais alta, reforçado pelo fato de que não possui nenhum outlier, a mistura A poderia ser a mistura escolhida. Então, quando a gente trabalha com algumas opções em termos de avaliação, é muito importante que seja feita essa comparação, analisando basicamente esses três aspectos que eu procurei abordar na análise. O primeiro deles é a tendência central, se o valor médio, se as observações tendem a ter um resultado mais relevante do que as outras, e aí você tem que analisar qual é a característica analisada. Resistência, por exemplo, quanto maior, melhor. Se fosse outra variável, como tempo de espera, ao contrário, quanto menor, melhor. Então temos que analisar qual é a tendência desse resultado, a variabilidade, de modo geral, quanto menor a variabilidade, melhor, e a existência ou não de outliers seria outra informação extremamente importante. Se a gente tivesse alguma referência em relação à necessidade do cliente, parâmetros mínimos, melhor ainda. Não houve a colocação dessa informação aqui nesse exercício, então isso limitou um pouquinho a nossa análise. Mas se a gente tivesse, não pode ser abaixo desse valor, não pode ser acima desse valor, a gente teria mais uma indicação importante em relação
a qual escolha nós deveríamos fazer. Okay? Então, mas de forma geral, esse é o procedimento, e se houverem questões em que vocês precisem fazer esse tipo de análise, atentem para esses critérios que eu acabei de colocar.